Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos. Qualidade na sua mesa com inspeção do Ministério da Agricultura. Boa tarde, tudo tranquilo? As férias estão chegando e os pais sabem que as crianças ficam com energia acumulada. Um bom passeio pode ajudar a manter a harmonia em casa. E em Juiz de Fora existem ótimas opções que unem turismo e história. É o que você vai ver a partir de agora. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo já está no ar. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. Unir história e turismo é fácil em Juiz de Fora. O Morro do Imperador é uma boa dica para quem quer se divertir de graça nas férias. E está em fase de testes um ônibus de turismo que sai do centro da cidade com destino ao Mirante. Ele começou a circular no último domingo. O Morro do Imperador fica a 1.492 metros acima do nível do mar, o que faz com que os visitantes tenham uma vista privilegiada das montanhas de Minas e também de Juiz de Fora. Na semana em que a cidade completou 164 anos, foram inauguradas melhorias neste que é considerado o principal cartão postal do município. A primeira diferença é na iluminação. Lâmpadas novas e mais potentes garantem destaque ao local histórico. A capela, que passou algum tempo pintada de azul, voltou aos tons originais, que variam entre branco, creme e cinza. Os jardins foram revitalizados e a área aberta aos turistas foi pintada. O município investiu R$70 mil na recuperação do ponto turístico e histórico. Nós temos a vontade, estamos trabalhando para revitalizar vários pontos do nosso município. E, sem dúvida nenhuma, o Morro do Imperador, o Morro do Cristo, ele é um dos pontos mais importantes da nossa cidade. Então, nós identificamos a necessidade da revitalização daquele espaço, não só a pintura, mas toda a revitalização, todo o entorno do Morro do Cristo, e fizemos esse trabalho. Vamos dar continuidade a outros pontos, como no Parque Alft, o prédio da Prefeitura, na Praça da Estação. As praças públicas já estão revitalizadas e vamos sempre fazer esse trabalho de revitalização dos pontos turísticos e públicos do nosso município. Mas especialmente naquele local, inclusive com uma nova iluminação, sem dúvida nenhuma, deu novos ares para a nossa cidade de Juiz de Fora. Qual a expectativa agora? É um ponto turístico importante. É o cartão de visita de onde a gente olha em Juiz de Fora tem o Morro do Imperador. Qual a sua expectativa agora com o morro já revitalizado em relação ao turismo, por exemplo? Nós já estamos fazendo com que ocorra uma licitação para poder até o espaço de lazer que existe lá, de gastronomia, possa ter uma empresa para explorar aquele espaço. Nós temos agora a presença da Guarda Municipal em alguns horários durante o dia. À noite, no horário noturno, nós vamos fechar para poder garantir a segurança, inclusive do espaço, para evitar o vandalismo, mas sem dúvida nenhuma, agora a população e as pessoas que vêm para Juiz de Fora terão a oportunidade de ver um local revitalizado, melhorado, para que possam levar as suas famílias e conhecer de cima a nossa cidade. O Parque da Lajinha é outro local agradável para levar a família. A previsão é de que em breve um restaurante seja construído e se torne mais uma atração para moradores e turistas. Nos anos 80, esse terreno era uma fazenda que pertencia à família Lage. Em 1983, o lugar foi transformado em parque municipal. Em 31 anos de existência, já passou por várias modificações. Hoje está completamente revitalizado e atrai muitos turistas e também moradores que nos finais de semana, principalmente, querem aproveitar o ar puro e o lazer. E os micos estão a postos, bisbilhotando as conversas e de olho no cardápio dos piqueniques. O Gustavo e os amigos escolheram o Parque da Lajinha para colocar o papo em dia. Porque é um lugar, um ambiente muito bom, assim, sempre pessoas que estão sempre... uma alegria muito grande a gente ver aqui. O parque é muito bonito, verde, isso ajuda a gente a
a distrair um pouco, dar uma descansada da semana e passar o domingo aqui é bem legal. Enquanto uns se deliciam com os piqueniques, outros querem queimar calorias. As trilhas pelo parque e ao redor do lago deixam o exercício mais agradável. Uma paisagem linda, ar puro, sem poluição. E é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Vai voltar? Sim, com certeza. Os visitantes contam ainda com academia ao ar livre e espaço para praticar esportes. E as crianças aproveitam a segurança do parque para se esbaldar, correndo e dividindo os brinquedos. E os pais agradecem. Porque aqui é um lugar tranquilo, né? Todas as crianças reúnem aqui, dá para fazer um piquenique também. Né? E os brinquedos também são mais acessíveis para ele do que em outro lugar. Sair um pouquinho de shopping, né? Trazer mais para o ar livre mesmo, para curtir o domingão com a família. A mãe acaba se divertindo também? Acaba, com certeza. O que você acha dessa área toda? Eu acho muito bom, tem muita área verde, muito gostoso para criança, tem uma Liberdade Grande, que é um parque grande, né? Eu acho muito gostoso aqui. A ideia é tornar o Parque da Lajinha cada vez mais agradável aos visitantes. A gente observou que as pessoas convivem bem aqui no parque. O que tem em mente de vocês de planejamento para manter ou para criar mais áreas de convivência mesmo com a população? Hoje o perfil, né, do usuário do parque mudou muito depois que se tornou uma unidade de conservação. Hoje, como pôde ser constatado, né, é um ambiente muito familiar, é um ambiente até mesmo de estudo, de meditação. E o nosso maior desafio hoje é manter essa qualidade que o parque oferece para os munícipes, para a comunidade. Uma qualidade com segurança, com limpeza e um espaço aconchegante. Hoje nós estamos trabalhando a questão da acessibilidade, foi uma coisa não muito contemplada, né, no projeto à época, e que hoje é uma preocupação muito grande da própria administração. Nós estamos fazendo já alguns trabalhos de adaptação para a questão da acessibilidade. E a segurança também é uma preocupação de vocês? Isso, hoje nós temos uma parceria com a Guarda Municipal, coisa que também não tinha antes, né? Nós temos constantemente aqui o posto fixo da Guarda e além desse posto fixo, a Guarda ela hoje disponibiliza uma supervisão mesmo, que a gente chama de guarda verde, guarda ambiental, que vai ser responsável por patrulhar e cuidar do patrimônio público dessas áreas verdes. Então o intuito hoje com a segurança, a preocupação com a segurança ele é muito grande. Hoje o parque ele é todo fechado, são aproximadamente 86 hectares de área, sendo dessas 10% é para uso intensivo, que é essa parte do sedã, que é, né, o borboletário, em torno do lago. Mas não basta só ela estar cercada, basta uma segurança de pessoal. Isso a gente tem preocupado. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. No próximo bloco, vamos falar sobre o Museu Mariano Procópio. O espaço é ideal para as crianças que ficam com energia acumulada nas férias. No Museu Mariano Procópio, os visitantes respiram ar puro e história. Quem visita o parque pode ter, antes de curtir toda a beleza natural, uma aula rápida de história. Dentro da campanha Eu e o Museu, foram montados todos esses quadros. Aqui estão relatos sobre a história do Museu Mariano Procópio e reprodução de algumas assinaturas de personalidades. Aqui a gente encontra, por exemplo, alguns presidentes da República, como Washington Luiz, mais embaixo Juscelino Kubitschek, Arthur Bernardes, aqui do lado Getúlio Vargas e também fotos antigas, como essa da visita da família imperial, ainda com Dom Pedro II, ao museu, e visitantes ilustres também, a atual família real brasileira, os Orleans e Bragança. Muitos quadros, mais presidentes, muita história para contar. E como que era o parque da sua infância? Antigamente tinha mais bichinhos, hoje não tem. Tinha os macaquinhos, a capivara, as tartarugas. O que você mais gosta aqui? Por que o senhor sempre volta? É a calma desse parque, né? O aconchego, né? Que a gente sente aqui, sente bem. Laura, o que você mais gosta aqui no museu? Eu gosto do parquinho.
3 gerações curtindo o parque. Isso aí. Nós 3, né, filha? Que recordações que você tem daqui da idade dela, da infância? Não, eu não sou daqui, mas eu já vim, quando eu vim pra cá, eu já era um pouquinho maior. Mas muito gostoso, né? O contato da criança com os bichos, com os animais, a vista, a possibilidade, né, de estar próximo deles, assim. Um lugar para curtir a família e a natureza. Com certeza. Entre os monumentos, há uma homenagem do povo de Juiz de Fora à Princesa Isabel. Olha, o projeto do parque era de se fazer uma espécie de um jardim botânico com as espécies raras. Esse foi o projeto do Mariano Procópio, que conhecia cada espécie, cada flor que ele encontrava. Dizia-se que uma visita com ele pelo parque era melhor do que uma lição com qualquer botânico. E aqui ele reuniu todas essas espécies raras da flora brasileira, ou seja, o nosso primeiro jardim botânico, né? Mas esse projeto é atribuído ao francês Auguste Glasiou. E se depender da administração do museu, o parque vai fazer cada vez mais parte da vida dos juiz-foranos e dos turistas. E é preciso que a população reconheça essa importância. Então nós temos um trabalho constante de uso, de frequência, para que a população se aproprie deste espaço, para que ela tome conta deste espaço, que ela usufrua deste espaço. Nós viajamos para vários locais fora do país e pagamos para entrar em parques que não chegam aos pés deste que nós temos na cidade. Que a entrada é gratuita, os banheiros são gratuitos, que nós temos segurança, nós temos vigilância, nós temos uma programação cultural, educativa, e estamos em constante trabalho para a melhoria das condições do seu funcionamento. Agora, é um trabalho de longo prazo, para que as pessoas percebam a diferença de uma praça qualquer para este jardim tão importante, tão reconhecido pelos especialistas brasileiros. Depois do intervalo, você vai ver curiosidades sobre o Parque Alfield e a Praça da Estação. O Parque Alfield está sendo mapeado para que um projeto de revitalização seja feito. A ideia é preservar um lugar histórico que faz parte do cotidiano da cidade. Ele é um oásis verde no meio do concreto, considerado o pulmão de Juiz de Fora. Uma história que começou em 1854. No final do século XIX, o Parque Alfield era cercado por um muro baixo e tinha arbustos que formavam desenhos, como as topiarias francesas. O século XX trouxe mudanças. Vieram as árvores e as palmeiras, que se destacavam no horizonte da cidade, que tinha poucos prédios. A vegetação mudou várias vezes ao longo dos anos e dos governos. 160 anos depois, algumas tradições estão preservadas, como o coreto ou quiosque, que tem o bebedouro, o lago com a queda d'água e a fonte. Um lugar perfeito para quem quer parar um pouquinho com a pressa do dia a dia e vir descansar, aproveitando a paisagem e respirando o ar puro. Um bom lugar também para quem gosta de botânica. Essas árvores foram plantadas há muito tempo e estão bem cuidadas. Quer uma curiosidade? Essa aqui é conhecida como apricó de macaco e é natural da Amazônia. Agora, como ela veio parar aqui é um mistério. Além do lazer, o Parque Alfield tem importância histórica. O Roberto Diri conhece muito sobre o local e aponta alguns fatos interessantes. O terreno, por exemplo, foi comprado pela Câmara Municipal na segunda metade do século XIX. Não existia prefeitura nessa época, então a Câmara era administradora. O presidente da Câmara era o prefeito, ele era o agente executivo. Então o Henrique Alfield, ele é o proprietário de toda essa região central. Porque ele se casa com a Cândida Maria Carlota, que é filha do dono das terras, que é o Antônio Dias Tostes. Ele herda ela dividiu a cidade toda, do Santa Terezinha, só para você entender. Do Santa Terezinha ao Alto Espaço, ela é dividida em 12 faixas, que vão do São Bernardo ao Cristo Redentor, dos pés, assim, essas 12 faixas. Uma para cada filho do Antônio Dias Tostes. O Ralph herda, com a mulher dele, exatamente uma parte central. E compra um 12avos do cunhado para poder ficar dono da Rua São Sebastião até aqui na Santa Rita. Ele é dono de tudo isso aqui. O filé, a parte mais importante, fica nas mãos dele.
ele doa o terreno para a construção da igreja de São Sebastião, que esse entorno também faz parte do parque. Eles compram para que o lago passe a pertencer. Porque a qualquer momento, se eles não compram, o Henrique Alves podia construir, vender, edificar. É dele as terras. Em 1900, o filho do Henrique Alfred, que é o coronel Francisco Mariano Alfred, que era um engenheiro também, não tinha filhos, já em idade avançada. Ele é um benfeitor, ele doa fortuna para a Santa Casa, doa fortuna para várias instituições na cidade e resolve, às suas próprias custas, contratar a empresa Pantaleone Arcuri para criar realmente um parque com todas essas características, elementos artísticos, com lagos, com estatuetas, sempre baseado em parques europeus. O estudo vai apontar os caminhos para o futuro do parque. O que está sendo feito ou planejado em relação ao Parque Alfield? Bom, nós estamos no momento de nós instituímos um grupo de trabalho com diversos setores da prefeitura. Estamos trabalhando na conceituação da intervenção que vai ser proposta para o parque. Nesse momento está sendo feito um levantamento topográfico do parque, vai localizar todas as árvores, que vai medir os níveis do solo do parque, para possibilitar os arquitetos apresentarem as suas proposições com relação à intervenção que nós estamos pretendendo. Nós fizemos levantamento da altura do alambrado do Play para inviabilizar os usos indevidos do parque, priorizar eles para as crianças, como deve ser. Nos próximos dias entra um cercamento de blindex no quiosque para que a guarda possa ajudar mais na segurança do parque de dia e de noite. Nós estamos trabalhando também com a PM na questão da melhoria da segurança e a instalação de uma iluminação provisória, que não será aquela que ainda vai fazer parte do projeto arquitetônico proposto na intervenção do parque. Nós vamos criar um projeto luminotécnico que valorize o paisagismo, valorize o bosqueamento do parque e valorize também o seu desenho, mas isso numa etapa posterior. Mas como nós estamos uma situação de sombra no parque, nós vamos instalar uma iluminação provisória que vai clarear o parque nesse momento até a reforma definitiva. A reforma e não a restauração. Alguns grupos estão defendendo a restauração com o cercamento, como era feito no século XIX, no século XX. Isso é uma possibilidade a ser estudada também? Nós temos que lembrar que o Parque Alfield ele foi tombado, embora ele tenha hoje mais características de praça do que parque, ele foi tombado em 85. E as regras do tombamento guardam o momento do tombamento, com todas as interferências que ele sofreu ao longo dos anos. Nós não vamos retornar ao primeiro parque, ao segundo parque. Nós temos aí 4, 5, 6 desenhos de Parque Alfield desde a sua criação até hoje. De praça Alfield, a Parque Alfield, cercamento, não cercamento. Então nós vamos olhar mais naquele momento do tombamento e na década de 80 e vamos trazer alguns elementos que foram dos desenhos anteriores. No momento, nós não estamos discutindo o cercamento do parque. Outro ponto turístico de Juiz de Fora que passou por recuperação há alguns anos e vale uma visita é a Praça da Estação. O arquiteto Rogério Mascarenhas tem vários trabalhos importantes e é apaixonado por história. Ele já fez várias pesquisas sobre a Praça da Estação. O que mais chama a sua atenção nesse conjunto, nesse complexo arquitetônico? A Praça da Estação ela é muito curiosa porque ela já foi a região mais nobre de Juiz de Fora, o ponto do melhor comércio, né? Ou seja, quando os trens chegavam aqui na Praça da Estação, os fazendeiros, os coronéis, os industriais, eles chegavam aqui e utilizavam os hotéis e as lojas que haviam aqui no entorno para poder se abastecer e aí voltavam ao trem para as suas cidades, né? Então essa era a região mais nobre da cidade. A partir do fim do trem e da chegada do automóvel e das estradas, essa região entrou no processo de decadência e, consequentemente, de degradação. E essa degradação fez com que essa região se empobrecesse, perdesse valor e talvez foi graças a essa perda de valor que fez com que essa região fosse preservada. Porque talvez tivessem todos esses prédios teriam sido demolidos pela valorização e simplesmente esse conjunto não existiria mais. Que, na minha opinião, é o conjunto urbano mais bem preservado de Juiz de Fora. É o principal conjunto arquitetônico histórico da cidade. São estilos diferentes que a gente vê aqui? Olha, principalmente o ecletismo, né? Ou seja, exatamente na época que foi inaugurada a estação de trem, essa região foi construída, muitos dos prédios pela construtora Pantaleone Arcuri, como o Hotel Príncipe, a Associação Comercial. Essas construções, então, buscavam influências da arquitetura ilustrada que estava em voga na Europa, com influências do rococó francês, do barroco italiano, enfim, do neoclássico alemão, né, do normando. E havia, então, ou seja, uma exploração dos gostos vigentes nas construções dessa época, devido às diversas influências que chamam estilo eclético.
vários desses detalhes estão se acabando. O prédio da Associação Comercial, por exemplo, está todo deteriorado. Você já viajou pelo mundo inteiro. O que você viu lá fora que poderia ser, de repente, implantado aqui para ajudar a recuperar a Praça da Estação? É inevitável poder fazer uma comparação com a Lapa, no Rio de Janeiro, uma região que era bastante decadente, que hoje revitalizou com a presença dos jovens, né? É impossível não olhar para esse entorno, ver todas essas lojas aqui embaixo da Praça da Estação e não imaginar que isso daqui poderia estar cheio de mesinhas, com ombrelones, barraquinhas para lanches, bebidas, comidinhas, né? Acontecerem eventos gastronômicos, pequenos shows, para que possam exatamente atrair a população para tomar conta dessa área, que é, sem dúvida, uma das áreas mais preciosas de Juiz de Fora. Para a gente encerrar, qual a sua sugestão para políticos, empresários, a esse respeito, para revitalizar, para seguir esse exemplo? Antes de tudo, querer, né? Ter vontade política, ter paixão, ou seja, saber que é preciso agir para que as coisas aconteçam, né? Se ficar esperando que os outros façam, ninguém faz nada. É importante, talvez, que todos os interessados pudessem se sentar numa agenda, a Associação Comercial, do Clube dos Diretores Lojistas, a Prefeitura, a Polícia Militar, a Abrazel, a Associação de Moradores, enfim, todas as entidades que possam vir, né? Quem sabe os donos de faculdades possam vir trazer sugestões também e começar exatamente a criar uma mesa de reuniões onde todos possam expor os seus desejos, os seus temores e, a partir daí, num trabalho coletivo, num trabalho conjunto, possa-se chegar a ações efetivas, né? A eliminação de impostos, a questão da segurança e da limpeza pública. Cada um fazendo a sua parte, pode-se fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Espero que tenham gostado dessas opções e, é claro, não custa prestigiar a nossa cidade, aquilo que ela tem de bonito e divulgar para todo mundo que quiser saber. Mande sua mensagem e suas opiniões pelo Facebook ou pelo e-mail. O Conhecendo fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta no sábado a partir de 1 da tarde. Espero vocês. Um ótimo final de semana e até lá!